Karen é expulsa de casa por se aproveitar da família. Este evento já acabou há algum tempo, mas eu estava navegando no subreddit e decidi compartilhar a história, pelo menos para expor alguns sentimentos não resolvidos de frustração. Minha avó é, digamos, uma pessoa teimosa. Normalmente, essa teimosia se manifestaria como querer preparar uma refeição de uma certa maneira, mesmo que não seja ela quem esteja cozinhando, ou simplesmente não recuar sobre um desentendimento até que ela ouça você dizer que ela está certa e você está errado. Coisas agravantes, mas na maioria das vezes nos demos bem porque eu a via em pequenas doses. Eu também sou seu único neto, então ela ficava emocionada sempre que eu vinha visitá-la. E isso superava em muito qualquer conflito que tivéssemos. Tive a sensação de que também era porque ela se sentia determinada a ter um bom relacionamento comigo depois de estragar tudo com minha mãe, sua filha. É uma longa história e não cabe a mim contar, mas ela não teve contato com minha avó no colégio e só voltou a se conectar com ela depois que eu nasci. Mas as coisas sempre permaneceram tensas entre eles. De qualquer forma, as coisas começaram quando o aluguel da minha avó acabou e ela não quis renovar. Então ela saiu do apartamento dela e foi morar conosco. Este não era um arranjo que nenhum de nós esperava, principalmente porque meus pais estão tentando se mudar de nossa casa desde que a compraram 2 décadas antes. E também todos nós sabíamos que a exposição prolongada à minha avó sem uma maneira de escapar causar problemas. Mas ela é da família e mesmo que nenhum de nós estivesse empolgado com isso, somos os únicos parentes que ela tem. Então fizemos a coisa certa e a acolhemos. Ela também não estava muito animada com isso porque significava que ela desistiria um espaço inteiro ao qual ela estava acostumada. Viver com ela rapidamente se tornou difícil. Ela é, claramente, uma desleixada. Ela carregava uma caixa de lenços para todos os lugares. Quando usava o lenço, em vez de jogá-lo fora, enchia-o onde quer que estivesse sentada, de modo que nosso sofá da sala rapidamente se tornou uma bagunça ranhosa. Ela levava a comida para cima e nunca mais descia. Mais de uma vez nossa cozinha estava totalmente vazia de talheres, tigelas, pratos, etc. Poderíamos usá-los. Perguntamos várias vezes se ela poderia ajudar levando apenas um prato com ela sempre que usasse as escadas. Ela sorria, acenava com a cabeça e simplesmente não o fazia. O quarto dela parecia um episódio de Hoarders, porque ela usava uma quantidade absurda de lenços e enchia sacos de lixo inteiros com eles. E isso sem contar as infinitas assinaturas de revistas. Ela também bebia excessivamente. Eu costumava correr até a loja e comprar para ela sua garrafa de vinho favorita a pedido dela, e ela rapidamente passou a beber uma garrafa grande inteira em às vezes 2 dias. Chegou ao ponto em que meus pais e eu fizemos uma mini intervenção e dissemos a ela a queima-roupa que não a pegaríamos mais. Ela começou a receber online em casa. Um problema que me afetou especificamente foi o rádio dela. O quarto dela era ao lado do meu e as paredes não tinham isolamento, então o som era transmitido facilmente e ela tocava o rádio a noite toda, impedindo-me de dormir. Várias vezes eu entrava no quarto dela à noite e diminuía o volume, apenas para ela acordar de repente e ligá-lo novamente. Sempre que eu a confrontava sobre isso, ela ficava com raiva e dizia que eu deveria acomodá-la por ser deficiente auditiva e que precisava me comprometer. Como se esperar até às 2 da manhã para tentar recusar não fosse compromisso suficiente. Comprei fones de ouvido para ela, além de uma almofada especial com alto-falante dentro, para que ela pudesse ouvir melhor o rádio sem precisar aumentar tanto. Ela nem abriu a caixa. O problema da comida estragada acabou ficando tão ruim que havia um cheiro permanente. E quando ela encontrou insetos em seu quarto, ela surtou e culpou a casa. O que era uma mentira deslavada porque meu pai havia destruído e reformado a casa inteira com as próprias mãos. Foi comprado originalmente como um fixador superior, por isso eles estavam planejando vendê-lo. Além disso, pilhas literais de comida podre tendem a atrair insetos. Quem diria? Ela acabou desenvolvendo pneumonia e também culpou a casa por isso, embora a essa altura ela não estivesse saindo do quarto e não tivesse tomado banho nenhuma vez nos 6 meses em que morou conosco. Ela até fez meu pai parafusar o guidão de metal no azulejo da parede do banheiro para que ela pudesse usar a banheira, mas nunca os usou uma única vez. Ela recebeu remédios para pneumonia, mas não quis tomá-los, exigindo um nebulizador por causa da gravidade. Acho que na verdade pode ter se transformado
transformado em algo pior, mas não consigo lembrar o nome. 2 ou 3 vezes ela teve que voltar ao hospital porque seu estado piorou, apesar de tudo que fizemos para manter seu quarto limpo e garantir que ela tomasse os remédios. Quando isso acontecia, retirávamos todos os móveis do quarto dela e esfregávamos os tapetes. Removíamos o mofo e os insetos e recolhíamos o lixo e a comida podre. Em vez de agradecer ou mudar seus hábitos, ela ficaria chateada porque tocamos em seus pertences e violamos sua privacidade. O dano que ela estava causando naquele quarto também significava que vender a casa era impossível, mas sua presença ali significava que o quarto nunca teria oportunidade de melhorar ou ser reformado. Foi por volta da segunda ida ao hospital que ela começou a pegar as lixeiras que tínhamos espalhadas pela casa e usá-las como banheiros. Para contextualizar, o banheiro do andar de cima fica literalmente ao lado do quarto dela. Ela simplesmente não se deu ao trabalho de ir até lá. Lembro-me vividamente de pegar uma lata de plástico e ela estar cheia de urina. Ela também tinha um gato incrivelmente velho que trouxe com ela, que era um amor, mas sujava o quarto com seus dejetos porque minha avó não conseguia limpar a caixa sozinha. Eu definitivamente estou esquecendo mais coisas que ela fez, mas uma coisa que eu lembro é que meus pais tinham ido embora no fim de semana e meu namorado na época veio. Pedimos comida indiana, que eu sabia que minha avó adora, então nos oferecemos para comprar algo para ela também. Ela nos aceitou e meu namorado pagou, apesar dos meus protestos. Nós demos ela sua comida, apenas para ela nos ligar alguns minutos depois. Ela disse ao meu namorado que o arroz da comida para a viagem era do tipo errado e que ela não iria comê-lo. Ele poderia retirá-lo? Fiquei pasmo com a grosseria de tudo isso. Meus pais a repreenderam sobre como isso é inapropriado, especialmente com alguém que nem é parente, mas ela os ignorou. Nenhuma vez ela disse obrigado. Não quando limpamos o quarto dela, ou compramos mantimentos, ou limpamos o lixo, nada. Minha mãe não queria nada com ela. Meu pai queria ajudar, mas estava muito ocupado com o trabalho para realmente fazer qualquer coisa. E até ele atingiu seu limite quando o estilo de vida dela começou a prejudicar a casa. Eu era mais simpática com ela, mas ela me chamava e me pedia para fazer coisas. Depois me mandava embora como se estivesse dispensando um criado. Mesmo quando eu a questionei, ela não expressou nenhuma gratidão. Acredito plenamente que ela estava exibindo um caso clássico de síndrome de Diógenes, ou síndrome da miséria senil, porque todo o comportamento combinava. Ela estava deprimida por não ter mais seu próprio espaço. Nós simpatizamos com isso e tentamos tirá-la do quarto várias vezes, mas ela brigava conosco todas as vezes e se recusava a admitir que seu comportamento não era saudável. Quando salientávamos como seu comportamento era ingrato e rude, ela ficava na defensiva e encerrava a conversa. Ela precisava de ajuda psicológica. No mínimo ela precisava de algum tipo de serviço de limpeza ou auxiliar de enfermagem em casa, mas ela recusava a ideia toda vez que aparecia. Seu comportamento causou tanto estresse que toda a família estava no limite na garganta um do outro. Acabou chegando a um ponto em que admitimos para nós mesmos que não éramos adequados para cuidar dela porque ela precisava de ajuda profissional. Nós trouxemos isso para ela e ela encerrou a conversa tão rápido. Eu entendo não querer ir para uma casa de repouso. Eu não a invejo por isso, mas ela insistia que era independente quando o fato era que, se ignorássemos seus pedidos, ela seria incapaz de se defender sozinha. Ela nos disse que sua solução era manter as coisas como estavam. Desde que fizéssemos as coisas por ela, ela poderia cuidar de si mesma, porque isso é definitivamente o que é independência. Era como falar com uma parede de tijolos, mas ela insistia que era independente quando o fato era que, se ignorássemos seus pedidos, ela seria incapaz de se defender sozinha. Ela nos disse que sua solução era manter as coisas como estavam. Desde que fizéssemos as coisas por ela, ela poderia cuidar de si mesma, porque isso é definitivamente o que é independência. Era como falar com uma parede de tijolos, mas ela insistia que era independente quando o fato era que, se ignorássemos seus pedidos, ela seria incapaz de se defender sozinha. Ela nos disse que sua solução era manter as coisas como estavam. Desde que fizéssemos as coisas por ela, ela poderia cuidar de si mesma, porque isso é definitivamente o que é independência. Era como falar com uma parede de tijolos. Um dia, enquanto todos estavam fora de casa, recebemos uma ligação dizendo que ela havia tentado descer nossas escadas, caiu e quebrou a coluna. A queda não foi letal nem causaria danos permanentes,
o que foi um alívio, mas isso significava que ela precisaria de muita fisioterapia e cuidadores. O hospital indicou uma assistente social para ela, acho que pelos cuidados que ela precisaria, mas ela recusou alegando que sua família, nós, cuidaria de suas necessidades. Meu pai e eu trabalhamos em período integral e minha mãe tem uma série de problemas de saúde e dores crônicas que às vezes dificultam até mesmo cuidar de si mesma. A ideia de que nós três, mesmo que não estivéssemos fartos dela, poderíamos largar tudo e cuidar de tudo era tão hilária quanto insultante. Quando ela nos disse que esse era o plano dela, ficamos tão amargurados com ela que nossa decisão foi mais fácil do que deveria. Nós removemos todos os seus pertences da casa e os colocamos na unidade de armazenamento que continha o resto de seus itens com os quais ela se mudou de sua antiga casa. Ligamos para a assistente social e dissemos a ela, em termos inequívocos, que ela não teria permissão para voltar a morar conosco e que precisaria encontrar outro lugar para morar. Ela estava furiosa. Ela enviou uma série de e-mails ameaçando processar por despejo ilícito. Ela não pagou o aluguel e não assinou nenhum contrato conosco, e roubo de propriedade, porque havíamos tocado em suas coisas, mas tecnicamente devolvemos a ela porque não pertence a nós. E meu pai pagou por aquela unidade de armazenamento. Esses e-mails pararam rapidamente quando ficou claro que ela não teria um caso e não seria capaz de nos intimidar para deixá-la voltar. Quando ela recebeu alta, ela foi para uma casa de repouso com a qual o hospital tem parceria. Ela ficou lá até se recuperar, e apesar de tudo estar em ambiente hospitalar e asilo melhorou muito o resto da saúde dela. Mas, em vez de ficar, assim que conseguiu dar alta, ela o fez. Ela se mudou para um hotel e está lá desde então. Visitei algumas vezes para entregar algumas coisas que haviam sido deixadas para trás. Cada vez que eu visitava o quarto do hotel estava em um estado pior. Temos certeza de que ela estava recusando o serviço de quarto porque estava envergonhada com isso, mas sem ninguém para limpar. Ele ficou coberto de mofo, areia de gato suja e roupas sujas. Já faz mais de um ano e estremeço ao pensar em como aquele lugar está agora. É terrível, mas neste momento estamos basicamente apenas esperando a ligação que nos diz que ela faleceu. Eu sei que a idade e a mente dela são causas parciais disso, mas há um limite de comportamento e abuso limítrofe que você pode desculpar com isso. Relatos de parentes que remontam décadas antes de eu nascer também confirmam que ela é assim e sempre foi. Fui morar com minha parceira e meus pais se mudaram para a casa dos sonhos. E nenhum de nós tem contato com ela, e ela não tem ninguém para culpar a não ser ela mesma. Não lamento que ela esteja essencialmente recebendo seu castigo, mas também não estou feliz com isso. Comenta o que você achou dessa história, se inscreva para ajudar no crescimento do canal e deixa seu like. Obrigado!